Programa eleitoral, né? É o programa eleitoral que acaba entrando aqui, né? O negócio é o seguinte, leite Lativida integral 1 litro, 2,59, repolho verde, cebola 0,99, banana caturra e tomate 1,95, avisa o povo que voltamos no contraponto, Dante. A banana caturra e tomate 1,95, Coca-Cola 3 litros, 6,45, óleo de soja leve 900 mililitros, 3,65, trigo sol 8,75 e a costela minga bovina no mercado e açougue, a costela minga bovina 9,95. Mercado e Açougue Iguaçu, na rua Tibagi 720, no bairro Campos do Iguaçu, e o telefone é 3028-4362. Falei da farmácia do Ademir. Dona de casa, para economizar, o endereço para suas compras é no Nossa Senhora do Cacupé, do Toninho, que é atleticano, e fica na Fagundes Varela 389, e o televendas é 3025-7455. Você compra no varejo por preço de atacado. Eu já vou dar o nome de quem está participando do programa e que no final do programa eu vou sortear ingressos para o show do dia 25, o show de Aline Barros, de Fernandinho e Regis Danese. É o maior evento gospel já realizado aqui em Foz do Iguaçu. Verão, Cortina, Lubagulhão. Lubagulhão, lá você encontra o melhor produto para a sua casa e para seu comércio. Lubagulhão, preço baixo em Cortinas. O telefone é 3522-2949. Fale com o Renato. Para você transitar com uma certa segurança pelos países do Mercosul, você precisa da carta verde, se você for de automóvel, né? Então você encontra na Avenida Mercosul 101, próximo à aduana Brasil-Argentina, e por pouco você roda tranquilo. Ligue 3523-6702 ou 99996-0401. Dante, quem é que está no WhatsApp da Rádio Cultura? No WhatsApp, para participar do sorteio, tá... Antes de você anunciar, você é a favor que um time de futebol, no caso, poderia ser se fosse profissional de uma outra área, uma empresa contrate um jogador naquelas condições que está o Bruno? Por que chama atenção o Bruno? Porque muito da reportagem se fez em Foz do Iguaçu pela menina ter nascido aqui, ter aqui morado, pai morava aqui, mãe morava aqui e acabou sumindo, e até hoje ninguém sabe onde está o corpo e tudo, quase que 100% de certeza que essa menina foi assassinada. Amando ou não do Bruno é o ponto de interrogação. O fato é que ele já foi condenado por isso, pende recurso em instâncias superiores lá em Brasília, mas ele ganhou o direito de responder em liberdade e assinou um contrato para jogar futebol lá nas Alterosas, lá em Minas Gerais, no time do Varginho. Na tua opinião, a tua opinião pessoal, um time de futebol pode contratar alguém assim? Deve contratar? Não deveria? Eu sou a favor que ex-detentos sejam inseridos à sociedade novamente, né? Que tenham oportunidade de trabalhar e recomeçar a sua vida, né? É uma questão até de perdão, né? A pessoa se arrepende, de arrependimento, resolve ter uma vida melhor e vai lá. O time de futebol é uma empresa também, né? E o Bruno é um trabalhador. Ele é um trabalhador, é um atleta profissional. Seja do time de futebol, qualquer outra empresa, eu acho que ele tem esse direito, né? A gente pode questionar talvez o tempo de prisão. Eu acho que o que está revoltando a população é mais o tempo que ele ficou preso, né? Foi condenado a quase 30 anos, né? 26, 28. 20 e poucos anos. E ficou 6,5, né? As pessoas estão mais indignadas com isso. Ele corre o risco ainda de Brasília, por exemplo, julgar o recurso dele, indeferir o recurso dele, e ele tem que voltar para a prisão ainda para cumprir. Para ele ter um sexto, um terço da pena, uma coisa assim, ele teria que cumprir mais 1 ano e pouco de prisão. Então ele corre esse risco. Agora, não está mais em forma, né? Não é um atleta em plena atividade. Me parece que o time também quer mais puxar uma mídia para ele, afinal de contas. Como que é o nome do time mesmo? O Boa. Pois é. Boa de Varginha. Hoje todo mundo sabe, né? Ontem ninguém sabia. Talvez tenha uma jogada de marketing em cima de tudo isso. Tem o Boa, tem o ET, o Boa e o Bruno. Na tua opinião, você é a favor ou contra, Cida? Eu sou contra. Eu acho que ele tinha que puxar os 26 e mais os 50, se pudesse, pela forma do crime. Mas Cida, deixa eu fazer o contraponto. Né? Nós temos uma lei. Nós temos uma lei. Então, o que você está me dizendo é o seguinte: nesses casos, a lei tinha que ter uma lei para que o cara não pudesse ter um rigor maior. Porque não se admite um crime bárbaro como esse, que chocou o mundo, foi matéria no mundo inteiro, de uma forma
bárbara, como aconteceu, um corpo que não foi encontrado até hoje, e uma pessoa vai lá e cumpre 6 anos de cadeia, já vou para o semiaberto, já posso começar a retomar a minha vida. Tudo bem, ele pode ter se arrependido, mas isso tem que servir para os criminosos como um exemplo. O cara vai lá e cumpre 6 aninhos antes, sai pela porta da frente, vou trabalhar, de noite eu volto para dormir, sabe? Tem que ser uma coisa mais rigorosa, por isso que a população se revolta. Mas a culpa por não essas é dele, situações. né? Tem que cobrar, tem que cobrar os deputados para ligaram fazerem aqui. leis. Olha, deixa eu dizer aqui para vocês, a Cássia do Porto Meira, a Ângela do Jardim Niterói, o Arthur do Jardim Naipi, a dona Assunta do Jardim Naipi, a Sueli do Centro, a dona Marisa, a dona Ivete e o seu Lorival do Jardim IP, todos acham que o Bruno não deveria. Eles ficam com a opinião da Cida. A dona Lúcia disse que ele deve voltar a jogar, sim. Se a nossa lei permite que ele seja solto, então também tem que dar oportunidade para ele voltar à sociedade. No WhatsApp, quem, Dante? O Eduardo, ele diz que é a favor que o Bruno volte a jogar, porque cometeu um erro no passado e merece uma nova chance de vida e oportunidade. A dona Alice, lá do Curitibano 4, ele disse que o goleiro Bruno tem direito a atuar com um jogador profissional e os políticos roubaram o Brasil e estão aí bancando de santinho, né? Então o Bruno também pode trabalhar. Agora são 12 horas e 23 minutos. Sim ou não, Enes? Na tua opinião? Olha, se o ET voltasse a Varginha, eu ficaria com ele. Certo. E com a opinião da comunidade de Varginha. A comunidade não quer exatamente a presença do Bruno naquela cidade do interior mineiro. Eu também. 12 horas e 24 minutos, o Enes agora. E o Enes é do Triângulo? E o Enes é do Triângulo. Nós estamos recebendo aqui para a honra do jornalismo da Rádio Cultura, Marisete dos Santos, que é controladora geral da Prefeitura, que está no cargo desde 2014. Bom dia, doutora Marisete. Obrigado pela consideração com a Rádio Cultura. Muito bom dia. Eu agradeço o convite. Vamos esclarecer para o público ouvinte da Rádio Cultura. O que faz a controladora geral da Prefeitura? Controla. Controla. Vamos assim, a Controladoria Geral do município tem a função de assessorar o gestor municipal, quem estiver naquele momento gerindo o município, além de fiscalizar tudo o que acontece dentro do município, no âmbito financeiro, contábil, recursos humanos, tudo que acontece dentro do município tem que ser fiscalizado pelo controle interno. Me diz uma coisa, e depois eu passo também aos demais colegas. Doutora Marisete, nós temos aí a chamada Operação Pecúlio, em torno de 90 pessoas envolvidas no total, denunciadas, indiciadas, etc., etc. Daqui a pouco, sei lá, nos próximos meses, aí devemos já ter sentença das primeiras ações propostas pelo representante do Ministério Público. Enfim, é como no dizer da Polícia Federal, o Brasil hoje diz, olha, foi instalada uma quadrilha lá em Foz do Iguaçu para se locupletar de dinheiro público advindo tanto de recursos federais, estaduais e próprios recursos municipais. Por que chegou desse tamanho, se é que é verdade, não é bem colocado assim, em sendo verdade isso, por que chegou desse tamanho tudo isso? O rombo? O rombo. Olha, você me colocou numa situação difícil, mas vamos lá. Por isso que eu perguntei onde é que estava a controladoria, o que faz a controladoria. Então vamos te falar onde estávamos nós. O controle interno foi criado por força do Tribunal de Contas, foi uma obrigatoriedade, né, uma exigência do Tribunal de Contas, inclusive o ex-prefeito Paulo respondeu e pagou multa por não ter estruturado o controle interno. Então ele teve que criar o controle interno. Em lei foi criado em 2008. Até 2014 o controle interno contava com uma pessoa. Contava com uma pessoa que era o controlador. Durante algum tempo teve 2 ou 3 pessoas, mas essas pessoas foram retiradas do local e ficou somente o controlador geral. Vamos lá, uma cidade do porte de Foz do Iguaçu, com um controle interno funcionando com um servidor, você acha que há condição de se desenvolver um bom trabalho? Não, eu acho que não. É impossível. Estrategicamente retirados dali, né? Estrategicamente. Bom,
traçando esse panorama, em 2014 eu assumi o controle interno, inclusive porque ninguém quis, foi oferecido a diversos servidores e ninguém quis. O salário é tão ruim assim? Não, é salário de secretário, certo, né? Não é um mau salário, mas pela responsabilidade que a gente carrega, é um salário baixo. Pelo seguinte, sim, o que vier de multa para o prefeito, eu pago junto, o controlador paga junto multa. Então, eu respondo, além de eu responder pelos erros, se eu cometer algum equívoco, se eu não comunicar ao Tribunal de Contas, o Ministério Público, do que está acontecendo, eu também respondo. E eu respondo pelos erros dos outros. Então, vamos lá, pelo que está acontecendo. A gente tem notícias aqui, doutora, por exemplo, assim, prefeitura pagando R$60 mil para manutenção de câmeras que vigiam o município estrategicamente, para segurança, etc, etc. Ocorre que tem 7 câmeras funcionando. É verdade isso? Era verdade. E foi pago? Durante esse tempo foi. Até final do ano. Até o final do ano foi pago? Até o final do ano foi pago. E desse tempo para cá, de janeiro para cá, não foi pago? Janeiro para cá, acho que foi final de janeiro, foi formada uma comissão da qual o controle interno faz parte. Não, na verdade, o controle tem essa função de fiscalização, a gente não precisaria fazer parte de comissão nenhuma. Nós temos essa autonomia, tanto que nós estamos no mesmo nível hierárquico do prefeito e do procurador-geral. Está certo? Então, nós temos essa autonomia. Eu posso pedir processo de qualquer lugar da prefeitura que eles têm que me fornecer, obrigatoriamente, inclusive podendo responder criminalmente pelos fatos. Tá? Com relação a esse processo, o contrato venceu, se não me engano, em dezembro, ou em janeiro, estavam pedindo renovação do contrato, um termo aditivo. Mas veja bem, um contrato em que a empresa recebia R$60 mil para fazer manutenção de 120 câmeras. Mesmo com a obrigatoriedade de ter a fiscalização do município, porque todo contrato tem que ter um fiscal do município, no caso, alguém que trabalha na área para ir lá fiscalizar. Eu, como empresária, continuo fazendo a manutenção sabendo que só tem aquelas 7, foram reduzindo ao longo do tempo, né? Mas eu também não comunico à prefeitura de que não está funcionando. E eu quero, no entanto, aditivar esse contrato, eu quero ganhar mais um tempo, R$60 mil, para manter 7 funcionando. Então, nesse momento, com essa comissão, não foi um parecer da Marisete, foi um parecer da comissão. Nós orientamos a prefeita, recomendamos que não se renovasse em função disso. Para o município não é vantajoso você pagar R$60 mil para manter 7 câmeras em funcionamento. Até porque essas câmeras são utilizadas por todas as polícias do município. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária é de uso comum. Então, quando você presta um serviço, você tem que receber por aquilo que prestou, certo? Se eu não estou prestando serviço, por que eu vou receber? E por que eu vou querer renovar ainda esse contrato? Qual a vantagem para o município de renovar esse contrato? Foi fácil acatar essa decisão ou não? A prefeita, sim. Mas nós tivemos de outras instâncias pessoas que nos colocaram contra a parede. Mas não tem um jeito, não tem como ser feito. Nós falamos, olha, não tem como mexer. Outro contrato, entre aspas, aqui, que foi denunciado para nós é a chamada Operação Tapa-Buraco. Alguma irregularidade no contrato ou não? Olha, na verdade, o contrato que havia venceu, assim, ele está em vigência até dia 24/3. Porque, assim, são duas coisas. Uma é o tempo para execução do contrato e outra coisa é a vigência do contrato, porque é para facilitar os trâmites de pagamento, porque se não tem mais contrato, não consegue nem pagar. Eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Mas, enfim, o prazo para a conclusão das obras era de 6 meses e esse prazo havia vencido, esse prazo venceu. E aí, como o prazo do contrato é até 24/3, eu acho, pediram uma prorrogação do contrato. Foi solicitada uma prorrogação. Mas até agora não ocorreu? Nós fomos de parecer contrário. O controle interno e a procuradoria foram de parecer contrário. Por que contrário, doutora? Porque tinha um prazo para ser feito.
o prazo venceu e a empresa não realizou dentro do prazo que foi contratado. Ela assinou um contrato dizendo, olha, eu vou fazer em 6 meses. Venceram 6 meses, eu não fiz, e daí eu vou lá. Mas não tem uma justa causa para não ter feito, sei lá, tempo, intempérie, alguma coisa? Então, dentro desse contrato mesmo, existe uma lista de condições no contrato, dizendo, olha, pode ser feito, pode ser prorrogado somente se acontecer determinadas coisas. Tais situações. E nenhuma dessas situações aconteceu. Então, eu não tenho como renovar um contrato que... Não sei se eu fui clara. Eu não cumpri, a empresa não cumpriu o contrato. A empresa não cumpriu o contrato. Não cumpriu. Aí como é que eu vou dar mais prazo para ela fazer algo que ela já tinha que ter feito? É porque eu acho, Cida, e a Cida acompanha bem, que algumas mídias positivas estavam sendo criadas em relação a isso, né? Ah, estão tapando os buracos, está consertando as estradas, as ruas e tal, né? Teve bastante disso. Exatamente, mas daí entra nesse problema dito pela controladora. Sim. É um contrato que já deveria ter sido cumprido, porque a prefeitura vai tentar prorrogar esse contrato? Para eu não continuar cumprindo? Essa é uma pergunta que se faz. E é necessário esse digamos assim, esse controle maior. Eu, da minha parte, depois aí eu prometo que eu passo a bola para vocês, me chama a atenção, doutora, é o seguinte, como diz a senhora, eu tenho que controlar tudo. A controladoria controla tudo. Temos. Por exemplo, semana passada, nomeações e tal, nós temos uma interinidade. Foi marcado, os prazos são esses aí, vai ter eleição dia 2 de abril, até o dia 1º de maio nós teremos um novo prefeito. Então a gente compreende que muita coisa nova, vamos dizer assim, né, ainda que entre aspas, não daria para um prefeito, para uma prefeita interina, como é o caso, começar agora. Sim. Sob pena até sob o ponto de vista do novo gestor, dizer, não tem cabimento, eu penso de outra forma, e aí... Vamos desfazer tudo vamos desfazer tudo, e aí já foi dinheiro, sim, e aí, enfim, né? Mas essas nomeações que estão ocorrendo, elas são necessárias? Como é que a senhora vê isso? Olha, existe a questão legal, a prefeita realmente pode nomear, inclusive agora houve uma alteração da Lei 4069, que define a estrutura organizacional da prefeitura, né, do município. Então, dentro dessa estrutura, eles criaram mais 13 cargos de assessores técnicos especiais, né? Legalmente pode ser feito isso. Aí, questão de necessidade, quem tem que determinar a necessidade é o gestor. No caso, a prefeita ou quem está assessorando ela. Eu vou me omitir de dar a minha opinião pessoal a respeito. Mas, assim, legalmente ela pode fazer, sem problema nenhum. Enes, qual é a pergunta que você quer fazer? Pois, doutora Marisete, quando o governo do Estado assumiu a administração do hospital municipal, o governo também, ao nomear a equipe comandada pelo doutor Moisés, ele indicou um advogado exatamente para fazer uma análise, uma perícia, um pente fino nos contratos, principalmente aqueles ainda vigentes, né? Doutor Moisés, aqui nós indagamos dele o que é que tinha de cabeludo nesses contratos, né? E o advogado também se fez presente aqui, mas de que ainda não havia sido, digamos assim, concluído o levantamento, mas que tinha coisa muito séria. Eu pergunto à senhora, a controladoria chegou a conhecer o final da perícia desses contratos? Não, até porque ainda não foram concluídas, né? Da mesma forma que foi nomeada uma comissão para fazer análise desses contratos por parte da comissão interventora, o secretário de Saúde nomeou também uma comissão com servidores da prefeitura para fazer essa análise do que venceu até novembro, no caso que está vigente até novembro, que foi quando o Estado assumiu. Dentro desse processo foram encontradas algumas coisas. Por exemplo, a gente esteve no hospital tentando pegar a documentação e um processo lá, exatamente que a gente procurava, não estava lá. Então, aí houve algum problema, não sei que tipo de problema, mas o arquivo não constava, não tinha arquivo físico nem digital.
né? Então, essa é só uma questão. A questão de contratos médicos. E eu quero deixar claro que não é a Marisete, porque é um trabalho de uma comissão. Inclusive, eu nem faço parte dessa comissão. Nós temos um membro da controladoria lá, mas eu não faço parte dessa comissão. Então, eu fico sabendo das informações do que me passam. Contratos médicos, por exemplo, credenciamento médico. O médico tem credenciado no nome dele tantas horas, no nome da esposa tantas horas, no nome de uma empresa que é em comum mais tantas horas. Gente, eu tenho que ter um dia de umas 28 horas para fazer toda aquela carga horária. Então, como é possível? Né? Então, eu quero continuar nessa fala, até porque uma questão aqui a Procuradora Federal fez uma pergunta aqui, que ela diz que fará ao município, ela gostaria de saber, o dinheiro que a Prefeitura não está investindo no hospital, a Controladoria sabe onde ele está investindo, porque chega a um montante razoável nesses últimos meses, após o governo ter assumido o hospital, que o município deixou de investir. Tem conhecimentos onde esse dinheiro está sendo investido? Na verdade, é assim, Cida, a gente tem um déficit enorme na saúde, principalmente. Nós já tínhamos esse déficit. Eu não posso te garantir que está sendo aplicado aqui ou ali. Até o secretário anterior estava fazendo essa revisão toda para que pudesse pagar o que estava em atraso, porque muita coisa não foi empenhada. Eles tinham os contratos, mas não tinham o empenho global do contrato. Então, vamos dizer que é um orçamento doméstico. Eu ganho 5 mil por mês, né? Eu ganho 5 mil, só que eu quero comprar um carro que vale 20, né? Aí eu vou lá e dou um tanto de entrada e vou parcelando o resto. Só que esse restante eu não coloco dentro do meu orçamento. Eu não coloco a parcela que eu vou ter que pagar, digamos, R$500 por mês, eu não coloco ele dentro do meu orçamento. Aí eu não sei quanto eu vou pagar no final. Porque os empenhos obrigatoriamente têm que ser do valor global do contrato. Por exemplo, se é um contrato de 10 milhões, eu tenho que empenhar o valor de 10 milhões. Por quê? Porque lá dentro eu sei que esse dinheiro não está disponível de fato. A senhora está participando da moratória. Eu pergunto para a senhora, dentro da moratória, como que está essa questão da moratória? Não paga-se nada? Paga-se tudo? Isso. Como é que é o negócio? Isso. Do que eu tenho conhecimento, paga-se conforme a ordem de vencimento. O que foi prestado primeiro, mas isso, na verdade, é uma coisa que é um procedimento que já tem que ser seguido. O que chegou primeiro, a dívida é feita primeiramente, paga-se primeiro. E daí, no caso, a comissão estava revisando os contratos para que se fosse pago efetivamente só aquilo que realmente foi prestado. No entanto, faz mais ou menos um mês que nós não nos reunimos. A comissão está sob a presidência da Secretaria de Administração e nós não temos nos reunido. Isso independe do nosso trabalho, na verdade, do trabalho do controle interno. Porque a qualquer momento, a qualquer secretaria, a qualquer departamento, o controle interno pode solicitar processos, contratos, processos licitatórios e começar a fazer uma análise independente da comissão. E isso nós temos feito. Doutora Marisete, onde a senhora está sentada, o doutor Joel de Lima, que foi secretário recente de saúde, ele apresentou de próprio punho e firmou o pedido dele de exoneração, que fosse exonerado, deixando o cargo, porque segundo ele teria, isso ele contou aqui, está gravado, ele teria participado de uma reunião para tratar do assunto laboratório, e o que foi proposto a ele, ele disse que o promotor de justiça viria com muita simpatia para até algemá-lo. Ele disse isso aqui no estúdio. Onde a senhora está sentada? Está gravado isso, que diz que o Ministério Público haveria de ter muita simpatia por aquele, claro, uma simpatia entre aspas, e por isso ele pediu a demissão. A senhora já ficou sabendo disso, alguma coisa nesse sentido ou não? Do caso específico do secretário da Saúde, nós conversamos assim por alto e aquilo que saiu na imprensa foi que eu fiquei sabendo. Não tenho maiores detalhes, então não saberia te dizer. Nem com essa questão dos laboratórios. O que eu sei é que estão fechados
E como eu te falei, né, hoje a nossa equipe conta com 6 pessoas. Para um município que tem quase 300 mil habitantes, nós não damos conta realmente de controlar todo o município, que deveria ser a nossa função. Administrativamente, a senhora deve ser a musa da chatice, né? Porque eles vão dizer, lá vem ela, né? Porque pela função que a senhora exerce. É muita dificuldade, doutora? Inúmeras. Quando chega falando, fulano falou de você o dia inteiro, eu falo, gente, se é para me odiar, por favor, pega a senha e vai para fila, porque, né, não é assim chegar e já chegando no primeiro lugar, né? Porque tem uma ordem de chegada. Realmente, há muita dificuldade por esse papel, porque a gente tem que cobrar. Eu tenho que cobrar, é minha obrigação. Se eu não cobrar, se eu não fiscalizar, eu vou responder, eu vou pagar. E eu não tenho bens para pagar uma dívida que não é minha, para responder por atos que são de outras pessoas, né? Eu sou uma servidora pública, assalariada, eu tenho aquele meu salário, saindo da controladoria, eu vou voltar a ter o meu rendimento básico lá. Então, eu não tenho bens para ficar pagando multa depois, 10 anos, como o controlador antigo tem pago. Me diz uma coisa, a senhora tem como aferir qual é o percentual de indeferimento dos pedidos que chega até a senhora? Vamos ver. Até agora nós emitimos mais ou menos uns 50 pareceres, só de manifestações, assim. 50 nós recomendamos a não renovação de 3 ou 4, então menos de 10%. Então não é tanto... Não é absurdo. Não é absurdo? Não é absurdo. Ok. Quer fazer alguma pergunta? Registrar alguém no WhatsApp, Dante? O pessoal do WhatsApp falando ainda do sorteio, né? Da questão do 12h44. Eu quero agradecer por demais a presença aqui da doutora... Deixa para eu não cometer aqui o pecado de não pronunciar correto o seu nome, a doutora Marisete dos Santos, que é controladora geral da Prefeitura, que está no cargo desde 2014, leve como um elogio que a senhora será a musa da chatice lá dentro, sabe? Porque quando... Fico agradecida. Porque quando os procuradores... Não, é verdade. Quando você tem lá o procurador, que é quando a procuradoria, a controladoria são os chatos do pedaço, é porque estão de olho na coisa. É porque estão de olho, né? Essa é uma realidade. Sucesso lá na sua função e a gente espera que a senhora volte aqui mais vezes, tá bom? Agradeço o convite e estou à disposição. Ok, 12h44, eu vou para um pequeno intervalo e volto para terminar o programa.